Muito bem, hoje nós estamos na Prefeitura Municipal de Orlândia. Comigo está o Dr. Tiago Vitaliano, pediatra, e nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que tem sido pauta em todas as mídias. É um assunto preocupante. Nós conversamos recentemente com o secretário de Saúde, Dr. Fábio, e ele nos adiantou que, de fato, é uma questão bastante preocupante para o município, que é o assunto dengue. E, especificamente, hoje gostaria, doutor, que você explicasse um pouco a respeito desse problema dengue relacionado com crianças. Bom dia, doutor. Bom dia a todos que estão acompanhando. Já desde antemão, já agradecendo o convite do Dr. Fábio, secretário de Saúde, e realmente um assunto muito importante que está demandando muito esforço de toda a população e esforço de toda a equipe de saúde aí do nosso município, né, que é a questão da dengue na nossa cidade. A gente está vendo que os números aí estão bem altos, né? Então, acho muito importante e oportuno a gente debater esse assunto agora. Doutor, se falando em dengue para os adultos, nós já temos a informação que, de fato, são inúmeros casos. No caso de crianças, como que está o índice dessa doença? Então, nós não temos aí os números oficiais, tá? Mas tem muitos casos de criança no plantão da Unimed, né? Porque no caso os pediatras a gente só dá plantão na Unimed ali presencial, estão aparecendo muitos casos. Em média, aí, por plantão, a gente tem atendido 6, 7, 8 casos, chegando até 10 casos de criança com dengue por plantão, né? E os números, como eu tenho já até comentado com o Dr. Fábio, têm ficado um pouco até subnotificados, porque muitos pacientes não estão fazendo o teste, né? Então, a gente se baseia pelos sintomas clínicos e pelos achados de hemograma, né? A gente até orienta as mães que precisa procurar o UBS para notificar, mas muitas não notificam. Então, a gente vê que o número é grande e ainda mesmo assim está subnotificado, né? O volume de pronto-socorro está bem alto. Doutor Tiago, você falou a respeito de sintomas. Eu gostaria que, apesar disso já ter sido veiculado, mas sempre é importante falar de quais são os sintomas da dengue. Então, os sintomas da dengue em crianças são muito parecidos com os sintomas em adultos, tá? São sintomas gerais, né, que a gente fala, não são sintomas específicos de uma única doença, são sintomas gerais de qualquer outra virose, né? Então, geralmente a criança chega com um quadro de febre, né, muita dor de cabeça, dor nos olhos, indisposição, fraqueza, dor nas pernas, dores abdominais, diarreia e perda de apetite. Geralmente são esses os sintomas, né? Nada específico, tudo muito inespecífico. Tá? A respeito do tratamento da doença, existe um tratamento, existem remédios ou são apenas alguns remédios para aliviar a febre, aliviar a dor, como que é? Então, como a dengue é causada por um vírus, né, uma doença viral, ela não existe um tratamento específico para matar o vírus, né? Então a gente fala que o tratamento é sintomático. Então você vai dar medicamentos para aliviar dor e febre, né? Então a gente recomenda a dipirona, que comercialmente o mais comum é a Novalgina, né, que o pessoal mais conhece, e a paracetamol, né, que comercialmente todo mundo conhece, o mais popular é o Tilenol, né? Remédios, então, analgésicos, antitérmicos para dor e febre, né? E os cuidados gerais, que é hidratação, tomar bastante líquido e fazer o repouso, né? A gente não recomenda, isso é importante falar também, que a mãe utilize anti-inflamatórios, tá? Ibuprofeno, por exemplo, tá? Ou usar AS também, aspirina, se a criança tiver com dor. São remédios aí que podem aumentar um risco de sangramento, então a gente pede para usar somente dipirona ou paracetamol. Doutor Tiago, sobre a dengue hemorrágica, como que ela acontece? Isso é em razão de uma negligência no tratamento
ou alguns organismos já são propensos à hemorragia? Como que é essa situação? Então, não dá para a gente saber quem vai evoluir com a dengue hemorrágica ou não, tá? Então, a dengue hemorrágica é uma forma grave de manifestação da dengue, certo? Em que as plaquetas caem bastante, ocorre aí uma queda abrupta das plaquetas, que ocasiona o sangramento, né? Então, a criança tem sangramento e chega a ser um caso mais grave porque a criança pode até entrar em choque, né? Aí a gente precisa ter um cuidado especial com essa criança. Quem vai evoluir para esse tipo de dengue hemorrágica não tem como a gente prever quem vai evoluir para ela, tá? A gente sabe hoje que quem já teve dengue uma vez, a segunda, a terceira infecção pode ser até mais grave, né? Se é prevenível a dengue hemorrágica, a gente diria que não é prevenível, mas ela pode ser evitada da maneira que a gente faz um acompanhamento mais próximo do paciente. Assim, quando a gente vê que as plaquetas estão caindo muito rápido, a gente tenta fazer a reposição das plaquetas, internar a criança para fazer uma hidratação vigorosa quando é possível, quando é preciso, né, para a gente evitar que ela continue evoluindo para uma forma mais grave, tá? Então, tem como a gente tomar medidas antes para que esse caso não se torne um caso tão grave assim, tá? Mas precisa de uma vigilância e a gente saber identificar quais são os casos que estão mais graves ou não para poder vigiar mais de perto. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo o pediatra Dr. Tiago Vitaliano. Doutor, eu gostaria de saber a respeito dos sintomas da dengue hemorrágica. Ela se parece com a dengue clássica? Ela se parece com a dengue clássica, mas assim, é um quadro mais intenso, né? Então, assim, a gente sempre orienta os pais aos sinais de alerta, tá? Então, febre alta demais, muito intensa, com uma queda do estado geral, uma prostração da criança muito grande, tá? Sinais de desidratação, aquela criança que está com a mucosa seca, com o olho seco, com a boca seca, urinando pouco, e principalmente aquelas crianças que apresentam aí sangramento, né? Porque o sangramento é um sinal de plaquetas baixas, tá? Então, sangramento de mucosas da boca, gengiva, sangramento nasal, tá? E quando também começam a aparecer aí petequias no corpo, né? Que são umas manchas mais arroxeadas. Essas crianças têm que ter o cuidado redobrado. Falando agora, doutor, sobre a prevenção desse mal, a dengue. No caso de um repelente, ele é indicado? Existem outras formas de prevenir esse mal? Falando do repelente, ele é indicado, sim, tá? Hoje tem repelentes próprios para crianças a partir de 3 meses de idade, tá? Eu recomendo mais os repelentes que são feitos à base de icaridina, que são os que têm maior tempo de durabilidade no corpo, alguns durando até 10 horas, certo? Mas não é a única maneira de prevenção, né? Aquelas maneiras de prevenção que são tão batidas aí, não deixar pneus, garrafas, latas, fazer a higiene bem feita no quintal de casa e dentro de casa também é importantíssimo, né? Não esquecendo que a pessoa que está infectada, ela não pode deixar de passar o repelente, porque ela é uma fonte de contaminação. O mosquito pica aquela pessoa infectada e vai picar outra pessoa, né? Então, se ela está com a dengue, ela precisa continuar dentro de casa passando o repelente para poder proteger as outras pessoas que ela tem convívio para não espalhar a doença. Doutor Tiago, eu gostaria agora de abordar sobre uma novidade que seria a vacina contra a dengue. Nós sabemos que é uma inovação, recentemente, né, foi aprovado essa vacina, está em fase aí de, vamos colocar assim, de experimento no Brasil. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa vacina contra a dengue? Então, na verdade já existe uma vacina para dengue também, né, que é a Dengvaxia.
mas essa vacina ela tem algumas restrições, né? Ela pode ser usada em pessoas, em populações acima de 6 anos e até os 45 anos, e pessoas que já tiveram dengue pelo menos uma vez, tá? Sendo que elas não podem ser aplicadas em gestantes e nem em pessoas imunossuprimidas, tá? Essa nova vacina que estão se falando aí é uma vacina que vem aí para somar, e ela tem resultados um pouco mais animadores, porque geralmente aí estão falando numa taxa de eficácia de 80%, tá? Sendo que toda a população vai poder receber, e é uma vacina que é feita em mais de uma dose também, né? Tem as doses de reforço, e ela não necessariamente a pessoa precisa ter tido dengue para receber essa vacina, tá? Ainda não se sabe quando vai iniciar a vacinação, como que vai ser a distribuição, se vai ser vendida em clínica particular também, ou se vai ser somente pelo SUS. Isso são questões que ainda estão sendo resolvidas. Doutor Tiago, nós já estamos aqui praticamente encerrando a nossa conversa, mas nesta consideração final, eu gostaria que você, se ficou alguma orientação no sentido de prevenção, de cuidados e de tratamento, então eu gostaria de ouvi-lo. Só queria dar alguns adendos aqui. Então, assim, geralmente a infecção ela começa com uma febre, uma dor de cabeça. As crianças têm se queixado muito de dor abdominal, diarreia. E geralmente esses são os sintomas iniciais que levam a mãe a procurar um pronto-socorro, tá? As manchas vermelhas no corpo, que são muito comuns na dengue, elas costumam aparecer em torno do 5º dia da doença, tá? Então, o que a gente orienta os pais? Começou a dar febre, dor de cabeça na criança, dor nas pernas, dor abdominal, diarreia, espera umas 24 horas mais ou menos. Se a criança não melhorar, procura o pronto atendimento, tá? Ao procurar o pronto atendimento, o que a gente tem recomendado aí? Não há testagem para todo mundo, tá? Então existe o teste rápido e a sorologia para dengue. Não tem como a gente testar todo mundo que chega lá com esses sintomas. Não existe testagem para todo mundo em número suficiente. Então o que a gente tem feito? A gente tem pedido um hemograma. Se o hemograma vier sugestivo com leucócitos baixos e plaquetas baixas, a gente já considera um caso de dengue, tá? E pede para estar notificando, tá? Notificando nas UBSs, para a gente ter um número mais próximo possível do real, tá? Tratamento, então, gente, como a gente falou, não existe tratamento específico, tá? Então são medidas gerais de suporte. Hidratação é importantíssimo. A mãe está oferecendo bastante líquido para a criança, muita água, pode dar Gatorade, acima de 2 anos pode dar Gatorade, pode dar água de coco acima de 2 anos também, tá? Mas especialmente muita água, repouso, e está sempre explicando para a mãe o tempo de evolução da doença, que é mais ou menos 1 semana a 10 dias, tá? E é importante explicar também para os pais os sinais de gravidade. Então, aquela criança que a febre está muito alta, a prostração está muito alta, tá? Viu petequia no corpo, viu sinal de sangramento, voltar para o pronto-socorro, tá? Às vezes tem crianças que são necessárias outras idas no pronto-socorro para fazer hidratação, para tomar um soro, porque a criança não consegue comer, né? E quando a criança não conseguir comer, a mãe procurar estar hidratando bastante essa criança. Mas percebeu que ela está muito prostrada, está desidratando, leva novamente para o pronto atendimento. Algumas precisam ser até internadas para fazer uma hidratação mais vigorosa, tá? Então, enfatizar bastante esses sinais de gravidade, né? Quando procurar novamente o pronto-socorro. E algumas crianças, assim, precisam fazer um acompanhamento das plaquetas a cada 2, 3 dias, se as plaquetas estiverem um pouco mais baixas. Isso é uma coisa que tem que ser orientada também, tá? Passar as orientações aqui. Então, no hospital, a gente tem o plantão do hospital lá, tanto da Unimed quanto do SUS, o da Unimed em horário das 7 da manhã às 7 da noite, tá? E tem o plantonista à noite também, que não é um pediatra, é um clínico que fica no atendimento, sobre a retaguarda do pediatra, se precisar de uma internação. No SUS tem o plantonista também, que fica lá das 7 da manhã até as 7 da manhã do dia seguinte, tá? E tem as UBSs também, que estão aí, como o Dr. Fábio me disse, com os horários estendidos até as 10 horas da noite, tanto o BS1, o BS2 e o BS3.
certo? A gente tem pedido para a população também, assim, evitar de procurar muito o serviço em casos leves, né? Tá procurando realmente quem precisa nos casos mais sérios, mais graves um pouco, porque está muito congestionado, os atendimentos estão demorando, então a todos que forem procurar atendimento a gente está pedindo paciência, tá? Porque é uma situação de surto mesmo no município, e a gente está tentando fazer o possível para que essa situação se normalize o mais rápido possível. Agradeço a atenção de todos e um bom dia. Muito bem, nós ouvimos, portanto, o Dr. Tiago Vitaliano, pediatra, que falou a respeito da dengue relacionada principalmente com as crianças. Sérgio Maia para ORC.